Graça e paz, igreja. Nós nos preocupamos em trazer 2 músicas novas, mas por problemas técnicos a gente não vai conseguir ter a letra. Então nós vamos cantar. Nós gostaríamos que os irmãos cantassem junto com a gente, aqueles que conseguirem ir acompanhando, aqueles que conhecerem as músicas para cantar conosco. Aqueles que não conhecem, não conseguem cantar, por favor, louvem ao Senhor então em pensamento. Serão a primeira e a última música. A do meio já é mais conhecida e a gente vai ter a letra, ok? Vamos lá. Que temos, pois esta é a razão que temos de existirmos hoje e acordarmos amanhã. Nós vamos adorar teu nome. Nós vamos adorar teu nome. Um som nos unirá para sempre. Um som nos unirá diante do Cordeiro Santo. Diante do Cordeiro Santo. Comunhão e adoração é tudo que queremos. Comunhão e adoração é tudo que nós vamos adorar teu nome. Nós vamos adorar teu nome. Para todo sempre, ó Senhor, teu
bom te louvar, como é bom te adorar, né? Porque realmente só Ele para entregar a sua vida, para nos salvar. Então vamos louvá-lo, vamos adorar. Agora nós vamos ter a letra. Eu gostaria de ouvir as vozes dos irmãos, ok? As vozes da igreja. convidar a igreja a se colocar sentados mesmo, podem assentar. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e que realmente, se puderem fechar os olhos, enquanto a gente canta, vocês fazerem também dessa música a oração de vocês. É uma música que diz que nós esperamos em Deus, porque Ele é o nosso socorro, porque Ele é a nossa fortaleza e porque quando a gente está quebrantado é Ele que nos abraça. Essa letra é muito linda.
Então nós vamos cantar e os irmãos fiquem em oração, ok? Pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Senhor, se ainda há alguém aqui que não vive essa realidade, onde o coração não vive por Ti, ó Deus, que o Senhor faça isso nessa noite, ó Deus. Que cada pessoa que está aqui, que possa sentir a Tua presença, que possa ser tocado pelo Senhor. Que o Senhor fale na nossa vida através da Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor se sinta honrado com a nossa vida. E realmente queremos que a Igreja Batista Ebenezer, as pessoas que estão aqui, e eu quero, ó Deus, que realmente o meu coração viva por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Exatamente nesse clima de oração, de intercessão, de se entregar ao Senhor, que nós vamos para um momento de intercessão. E como costumamos fazer, eu vou pedir que você fique em pé de novo. E quem precisar se apresentar ao Senhor, eu vou pedir que venha aqui à frente. Nós vamos orar e apresentar a sua vida diante de Deus.
nosso Deus, eis as vidas que se põem diante do Senhor e com fé as entregamos a Ti, com fé as apresentamos ao Senhor. Nos unimos como igreja pedindo ao Senhor que olhe para cada uma destas vidas que são importantes para o nosso coração, para a nossa igreja, e nós pedimos que o Senhor sonde cada um desses corações, conhecendo, ó Deus, os seus desejos, os seus pedidos. Há certas coisas que fazemos justamente porque é o começo do ano, e nós queremos nos dispor melhor para a situação da nossa vida, para as virtudes, para a espiritualidade e especificamente para uma vida com Cristo Jesus. Então quero pedir ao Senhor que olhe para cada uma destas vidas, para essas necessidades, para os planos que nós estamos fazendo, para os objetivos que temos no nosso coração. Que o Senhor nos considere, ó Deus, de acordo com os planos do Senhor, para que possamos andar nestes planos e assim possamos ser abençoados por Ti. Que o Senhor nos ajude a traçar caminhos corretos aos Teus olhos, nos ajude a tomarmos atitudes coerentes com a santidade que o Senhor tem para nós, com a vida de Cristo e a presença do Espírito Santo no nosso coração. Que o Senhor assim alcance cada uma destas vidas. Nós apresentamos a Ti com fé nesta oração que fazemos com súplica ao Senhor e apresentamos com o amor que temos por elas e pelo Senhor também. Assim vai a nossa fé, a nossa oração ao Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas. Cantaremos juntos do HCC número 463. 463, isso. Depois que cantarmos esta música, eu vou pedir que o irmão Paulo Mazeu nos apresente em oração e entregue os dízimos e ofertas ao Senhor. Oh,
Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, por cada vida que está aqui essa noite e também por cada irmão que não pôde comparecer, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger em mais um ano que recomeça. Que o Senhor nos ajude a colocarmos sempre a Ti em primeiro lugar em nossas vidas. Ajude-nos sempre a cumprir a Tua vontade e o Teu plano em nossas vidas, Senhor. Obrigado por esses dízimos e ofertas, que possa ser usado para a honra e glória do Seu nome e na Sua obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora ouviremos essa mensagem musical com o irmão Paulo e a dona Meire.
este ano Ebenezer seja muito vitoriosa no Senhor Jesus. Amém. Fico muito feliz de reencontrar os irmãos aqui. Nesses dias de muitas festas, o povo exagera um pouquinho e alguns acidentes acontecem e a gente fica um pouco preocupado. Então, alguns foram viajar, mas estão de volta. Eu não sei de todos para onde foram, mas estou vendo ali o Marcos, ali no Guilherme, que vieram lá do litoral, vieram bem. O Célio, que estava lá no Rio de Janeiro, já está por aí. Então, quando eu vejo os irmãos aqui, nós podemos nos reunir, fico feliz porque Deus nos guardou e nos permitiu reunir de novo. Quero deixar um avisinho antes que eu esqueça, que depois do culto tem um sorvetinho lá embaixo. Estamos em pleno verão, mês de férias, tem um sorvetinho lá embaixo. Não precisa comprar ficha, é só pegar o sorvete e aproveitar, né? Então nós vamos aproveitar ainda essa comunhão de começo de ano, né? Que coisa boa. Assim como foi no começo do culto, né? Os irmãos estavam dando Feliz Ano Novo, se abraçando. Vamos continuar essa comunhão tão boa e tão importante para as nossas vidas. É uma família, né? Nós somos essa família. Eu agradeço muito a Deus por isso. Tem um casal que está ali conosco, eu já esqueci o nome de vocês, mas eu fico muito agradecido por vocês estarem conosco. Vocês podem repetir o nome? Isso. Isso, muito bem. Então, novamente, sejam bem-vindos. Fico feliz com a presença de vocês conosco, né? Tem a filha de Mansone também, que está conosco, né? Como é seu nome mesmo? Adriana, né? Fiquem perdendo, só para o pessoal dar uma olhadinha para você, isso mesmo. Graças a Deus está conosco, também seja bem-vindo, Adriana, que Deus abençoe a sua vida, viu? Acho que tem mais algum visitante? Acho que não, né? Então tá bom. Graças a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Vamos continuar orando por todos os que estão viajando, estão passeando, alguns ainda estão trabalhando, mas que Deus esteja cuidando de cada um. Que depois de todo esse alvoroço, bom, né? Estejamos todos reunidos novamente como igreja. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos para o capítulo 7, a partir do verso 24. A gente tem falado muito em mudanças, aperfeiçoamento, santificação. Talvez a igreja sinta-se bastante cobrada, como se a igreja não tivesse feito nada até hoje. Mas esta igreja tem 70 anos de história. Foi feito muita coisa, graças a Deus. Muita coisa em termos materiais, em termos espirituais. Mas a função do pastor é levar as suas ovelhas, alimentá-las, cuidar para que sejam bem alimentadas, para que permaneçam sendo ovelhas e não se enganem nem de rebanho, nem de grupo, nem da sua natureza. Ou seja, Cristo nos tornou novas criaturas. E nós não podemos voltar nem ao velho homem, nem a alguma outra coisa. Precisamos continuar sendo aquilo que Deus nos permitiu ser pelo sacrifício de Cristo. Sendo assim, a gente cobra muito as mudanças, as transformações. Vamos continuar lendo a Bíblia. Os irmãos já têm os desafios que foram apresentados. Está aí no seu boletim. Se alguém não veio ontem, quero pedir que você abra o seu boletim. Está aqui, 2012. Tema: Igreja Discipuladora. Texto, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E aí você tem os objetivos, as ferramentas e as metas. E lá fora tem 2 banners, cada um falando uma parte, que era muita coisa para colocar num só. Mas para nós não esquecemos do que vamos trabalhar esse ano. E você pensa assim, puxa vida, mas será que a gente não está fazendo nada? Não, nós estamos fazendo muita coisa. Mas isso não significa que está bom, de que já está perfeito e que tudo está certo. Assim é nas questões estruturais. O nosso
Ministério de Administração, junto com o Departamento de Patrimônio, já está quase entregando ali, aí toda a equipe, né? Já está quase entregando ali o Departamento Infantil. E depois que tudo entregar, e tudo estiver pronto, ainda vai ter mais investimentos. Aí vamos investir em material, vamos investir em treinamento de professores, vamos investir em material para divulgar, para chamar as crianças. E depois que estiver tudo funcionando, as crianças estiverem lá, vai sujar e vamos precisar limpar. Depois a pintura vai também ficar toda suja, vamos precisar pintar de novo. E todo esse investimento nunca acaba. E quando tivermos com o elevador e acessibilidade pronto e tudo resolvido, e o sistema contra incêndio, e o alvará na prefeitura, e tiver tudo resolvido, aí vamos ter a fachada da igreja para arrumar, e depois as outras salas. Parece que não acaba nunca, né? Oh, precisa até respirar, né? Quanta coisa. Significa que para 2013 temos bastante projetos já, né? Tem uma lista de coisas que precisamos ir. Eu não sei quando Jesus volta, não sei quando o mundo acaba. Enquanto não acabar, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar crescendo e trabalhando também para a nossa vida espiritual, edificando, transformando, não nos conformando com este mundo. É interessante que quando olhamos para o mundo, parece que nós criamos uma distância padrão. Não existe uma unidade de distância do mundo, mas parece que nós idealizamos uma unidade de distância. Então nós falamos assim, vamos ficar a 10, e aí você fica a 10. 10 unidades de distância do mundo. E aí significa o seguinte, que o mundo vai se degradando e você continua mantendo a sua distância de 10, né? Só que o mundo está se degradando e você vai descendo junto com o mundo, e isso está errado. E se nós precisamos crescer, então a nossa vida deve ser uma ascendente, e o mundo continua se degradando cada vez mais, e o mundo vai numa linha descendente. Isso significa que cada dia que passa, nós estamos cada vez mais longe do mundo. Isso é uma coisa interessante. A gente não pode simplesmente avaliar nossa vida pelo que o mundo está fazendo, ou por aquilo que estamos vivendo, ou pelo que sempre fizemos. Então esse texto vai falar aos nossos corações de uma base ou daquilo que realmente precisamos estar preocupados. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uma palavra de Jesus fazendo uma comparação, usando uma maneira de se entender muito fácil o que está sendo dito, e todas as pessoas compreenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Mas tem uma coisa importante, porque como nós começamos a ler a partir do 24, quando ele falou assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, então talvez seja bom que nós lembremos quais são estas palavras que Jesus está dizendo. Se nós olharmos de volta aqui do capítulo 7, voltando para o 6 e o 5, vamos ver que aqui são as últimas palavras de Jesus do grande sermão que ele está pregando, que começa lá no capítulo 5 das bem-aventuranças. Então, Jesus começa a falar de uma forma, posso dizer assim, de uma forma filosófica, bem-aventurado. E ele vai citando e falando, e ele vai dizendo como é ser feliz, como é ter sucesso na aventura da vida, como ser bem-aventurado. E ele vai colocando dessa forma filosófica que algumas pessoas talvez achem muito bonito, mas não saibam como aplicar. Então o que é interessante, que Jesus entra depois num sistema bem pragmático. Olha, isso é certo, isso é errado. Vocês devem fazer assim, assim vocês não devem fazer. E assim vai uma explicação bem simples. Na questão do homicídio, do adultério, do amor ao próximo, vingança. E você vê nos títulos que estão na sua Bíblia que Jesus foi bem pragmático.
Isso está certo, isso está errado, vocês entenderam? Aí ele começa a explicar então pelas bem-aventuranças, entra nessa forma bem pragmática, até chegando inclusive naquela oração que é muito conhecida, nossa, chamada de oração do Pai Nosso. É uma forma muito pragmática de explicar. Ele não explicou sobre a importância da oração, o significado da oração, como as nossas palavras alcançariam os ouvidos de Deus, ouvidos de uma forma antropomórfica de dizer, mas ele chega nesta oração e apenas diz assim: vocês vão orar assim, e pronto. Bem simples, bem objetivo, façam desse jeito. Uma coisa simples, porque Jesus queria que eles chegassem num ponto importante. Exatamente assim pode acontecer quando nós também sugerimos nos nossos propósitos, como foi na época da nossa campanha, quando sugerimos de ler os livros do Gregory Friedzel, quando sugerimos ler o Novo Testamento, quando fazemos algumas coisas muito pragmáticas. Dá a impressão de que nós estamos trabalhando apenas pelo exterior. Então se nós lemos e conhecemos, quando nos encontramos, nós faremos conversas assim. Acho engraçado quando nas terças-feiras os adolescentes fazem encontrão lá em casa. E, geralmente eu estou no estudo bíblico na casa da irmã Marusca. Então acaba o estudo bíblico, ela sempre oferece alguma coisa, a gente tem aquele momento de comunhão muito gostoso. E aí acabo saindo um pouquinho tarde da casa dela, e quando eu chego em casa, está aquela bagunça ainda, né? Os adolescentes lá fazendo aquela festa toda, aquela alegria. Mas na hora que eu abro a porta, todo mundo fala assim: o pastor chegou, o pastor chegou. Aí eles correm, pegam a Bíblia e falam: como diz aqui em Lucas, né? É claro que é uma brincadeira, a gente sabe bem disso, eles fazem de propósito. Mas dá a impressão de que a nosso interesse em trabalhar pela vida cristã acaba se tornando uma coisa pragmática de tornar essa brincadeira uma verdade. Olha, irmãos, então domingo nós vamos ser os crentes, né? Vamos conversar sobre Deus, sobre a Bíblia, né? Quando alguém vem falar conosco, uma pessoa que nós não conhecemos, então vamos tornar aquela palavra bem interessante, vamos falar sobre Deus e tal. E Jesus está dizendo: olha, vocês devem fazer assim, mas cuidado. Cuidado, porque não é só a vida pragmática, só as coisas externas que vão identificar ou que vão ser aceitas por Deus. Então, quando chega no capítulo 7, você vê que ele vai mudando a forma de apresentar. E aqui, a partir do versículo 13, ele já começa a colocar as duas estradas, já dizendo sobre um antagonismo. Olha, não adianta você apenas ter o exterior, tem coisas antagônicas com as duas estradas. Você tem depois aí os profetas que são falsos e os profetas que são verdadeiros, até chegar nessa última palavra de Jesus nesse sermão, que começou desde lá do capítulo 5, os dois fundamentos. Você pode ter fundamentos apenas exteriores. Quando Jesus fala dessa edificação, então, ele fala dessa edificação de uma casa. E nós já vimos muitas imagens hoje pela televisão ou pela internet, e eu tenho um vislumbre pela força, eu chamo a força de Deus pela natureza, e não apenas a força da natureza, como os cientistas querem colocar, mas como Deus demonstra a sua força e o seu poder, por exemplo, numa tsunami. É aquela onda gigantesca que vem e você não entende como, o mar nunca passou dali, mas naquele dia ele passa com aquele poder, aquela força, e sai arrastando tudo, né? E nas casas ali no Japão, como vimos nesse último tsunami que aconteceu, muitas casas construídas de madeira, casas mais simples na estrutura da casa. Então, ainda que ela tenha todo o conforto, o melhor acabamento, é uma casa muito simples. E depois que o tsunami entrou e saiu, e depois que tudo secou, quando você olha ali, é um monte de escombros, e você não entende, você não sabe nem onde está a rua. Onde era a rua, não sei mais. Você vê que as pessoas na entrevista, elas falam: minha casa era mais ou menos por aqui. Ela não tem ideia, porque não sobrou nenhuma estrutura como referência. É ao lado desta, ou entre essas duas, não tem estrutura nenhuma. É só aquele monte de entulho que você não tem ideia, né? Mas essa casa aqui que Jesus está falando é uma casa muito forte. Ele está falando de uma casa forte.
de paredes resistentes, o que era mais comum, inclusive, naquela época, senão eles chamariam de tenda, fariam uma tenda, mas ele está falando de uma casa, uma estrutura mais forte, mais resistente. Mas quando ele está dizendo sobre, fazendo essa comparação com a vida religiosa, ele está fazendo uma comparação sobre o fundamento. Ele está falando que a casa é firme, que é uma casa boa, e que você, se construir uma casa boa, vai gastar todos os seus investimentos, e o tempo, e os sonhos de morar naquela casa, e você vai gastar tudo isso, jogar tudo fora, se você não se preocupar com o fundamento. É uma coisa tão óbvia hoje, né, para qualquer pessoa que vai construir. Mas eu lembro que, quando eu estava fazendo tiro de guerra no exército, e a gente juntou uma turminha, já não lembro nem para quê, mas eu lembro que a gente se encontrou numa turminha e fomos buscar um outro, um outro chamava atirador, no tiro de guerra chama atirador e não soldado. Nós fomos buscar um atirador do nosso grupo. E quando chegamos na casa dele, lá estava ele mostrando para nós o quartinho que ele estava construindo, numa rampa assim, de terra, e ele ajeitou mais ou menos o piso, nem colocou o piso de uma forma plana, mas ele foi colocando os tijolos, mais ou menos como a gente está acostumado a ver, um do lado do outro, assim, depois o outro por cima, e já tinha quase 1 metro de altura, mas aquelas paredes estavam seguindo o contorno do chão, ou seja, uma parte da parede estava aqui embaixo, a outra parte da parede começava lá em cima, e não tinha fundamento, não tinha nada. E todo mundo olhou um para a cara do outro e ficou pensando assim, bom, o que ele está fazendo? Ele é louco de construir um negócio desse e depois entrar aí dentro. E aí um começou a falar, o outro também, olha, não é assim, não se faz assim, não faça isso de jeito nenhum. Porque mesmo que ele conseguisse fazer um cimento muito bom, que firmasse bem os tijolos, na primeira chuva que viesse um pouquinho mais forte, começasse a correr por aquelas paredes e por aquele piso inclinado, ia levar a terra que estava debaixo das paredes e ia fazer cair tudo. E eu fiquei assustado de ver como uma pessoa não tinha um conhecimento tão simples de construir 4 paredes, que precisa de um terreno nivelado e que precisa de um fundamento. Parece tão básico para nós, mas ainda tem pessoas que não entendem ou que acreditam que não precisa. Assim é também na vida espiritual. Nós acreditamos que não precisa tudo aquilo, não precisa ser tão assim, né? A gente vê algumas pessoas participando de algumas igrejas, comunidades, seitas, seja o que for, e você pergunta para ela quais são os fundamentos daquilo e você não consegue achar uma explicação. Mas baseado em que você acredita assim, por que você acredita assim, ela não tem como explicar, ela simplesmente acredita. Eu acho interessante que às vezes o fundamento é apenas hereditário. Meu pai pensava assim, meu avô pensava assim, meu bisavô pensava assim, eu também penso assim. Mas não há um questionamento, não há um princípio, não há um fundamento para isso. E Jesus faz então aqui uma comparação de 2 fundamentos. A casa é boa, a casa é ótima, uma casa linda, você olha, é o seu sonho, isso estaria muito bom. Mas quando você vai ver o fundamento, você vê que aí é que está o problema. E é exatamente isso que Jesus está falando. Lembre-se que Jesus veio comparando, apresentando uma vida cristã bem pragmática. Isso é certo, isso é errado. Ore assim, você vai ser bem-aventurado se você fizer desse jeito. Vá para esse caminho. Jesus está explicando, e nós conhecemos bem isso. Mas ainda assim, tem uma coisa importante: o fundamento. O fundamento. Como vai ser o nosso fundamento? Uma outra situação que aconteceu comigo foi quando eu estava reformando ali a casa onde nós morávamos, em Mogi das Cruzes, e estávamos trocando o telhado. Então o pedreiro, a casa tinha 2 águas, então o pedreiro tirou um lado das telhas, cobriu, no dia seguinte veio instalar as telhas novas, deu tudo certinho. Aí no dia seguinte ele tirou as telhas e cobriu, só que naquela noite choveu. Eu lembro que eu estava aqui em Ebenezer
E quando a gente foi pelo caminho e vendo a chuva, eu já fiquei preocupado, né? Com uma chuva dessa, será que a cobertura, aquele plástico que a gente colocou foi suficiente? E por causa justamente do tempo, ele colocou muitas madeiras naquele plástico e pregou algumas madeiras para o vento não levar, mas não teve jeito, irmãos. O vento simplesmente virou as madeiras com plástico, com telha, com tudo, arrancou tudo que tinha. E a gente tinha tirado todas as coisas daquele lado da casa e levado para o outro lado que já tinha telha nova, menos o guarda-roupa, porque precisava desmontar tudo. Então, com a chuva que tinha e virou plástico, choveu naquele pedaço todo da casa. Por precaução, o pedreiro tinha colocado um plástico em cima do guarda-roupa. Então, em cima do guarda-roupa não aconteceu nada. Mas, em compensação, embaixo ficou um tanto de água dessa altura, assim, né? Dentro do quarto. Alguns dias antes, numa semana antes, o rapaz tinha vindo lixar os tacos. Então ele lixou os tacos, tirou toda aquela cobertura de verniz. A madeira ficou preparada para absorver bastante água, né? E com aquela chuva, com aquele monte de água assim, ficou aquele horror. E nós tiramos aquele monte de água e tiramos toda a água. Aí eu peguei um secador e fiquei ali umas 3 horas secando os pés ali, a parte de baixo do guarda-roupa, para também não torcer tudo. Deu certo. No dia seguinte, com o sol abrindo, aqueles tacos encharcados, recém-lixados, todos eles viraram assim, né? E o piso ficou todo assim, ficou uma coisa bonita de se ver, só não dava para andar, mas ficou bonito, né? Aí tivemos que lixar de novo e deu bastante trabalho. Mas achei interessante que com todo aquele vento, com tudo aquilo que aconteceu, foi bom que as paredes ficaram firmes. A parede não aconteceu nada, as telhas novas também estão lá até hoje. Foi só o plástico, aquilo que era improvisado, aquilo que era só para quebrar o galho, né? E justamente choveu naquela noite em que a gente estava fazendo esse serviço. Mas pensa comigo que algumas coisas no nosso coração, às vezes, também estão ali só para quebrar o galho. E elas foram ficando, e nós não substituímos por coisas verdadeiras. Tem coisas que a gente não tem uma boa resposta, que nós não temos um bom fundamento para aquilo. Nós temos atitudes, às vezes, que elas são tomadas na nossa vida apenas porque nós achamos certo e caímos no mesmo problema que nós condenamos. Nós entendemos que algumas coisas são boas, que estudamos a palavra de Deus, mas ainda assim tem coisas que talvez nós precisemos tirar esse plástico e colocar telhas fortes, bem pregadas e parafusadas para vento nenhum derrubar. Então é a nossa casa. Mas Jesus está falando de fundamento. E o fundamento é algo que nunca aparece, só aparece enquanto está sendo construído. Nós olhamos as várias casas, olhamos os prédios e temos segurança. Agora que eu mudei ali para apartamento, vai fazer quase 1 ano já, né? Passa tão rápido. Mas eu lembro que as primeiras vezes que a gente vai subindo lá no apartamento e começa a colocar os móveis, eu ficava pensando nisso, eu ficava pensando assim, puxa, tem tanta gente embaixo de mim, tanto peso que tem aqui, para cima de mim, então, o que será que eles colocaram lá em cima, né? Quanta coisa que foi colocada lá, e eu fico pensando naquilo. E de noite, na hora de dormir, gente andando para lá, gente andando para cá, e aquele barulho no prédio, e eu fico pensando, meu Deus, o que será que é isso, né? Como o homem adquiriu sabedoria suficiente para construir um prédio forte, que não afunde, que não quebre, que mantenha-se firme. Nós vemos isso no Japão, justamente nessa época em que houve esse terremoto tão forte para causar essa tsunami. O problema maior foi a tsunami, não o terremoto, porque para o terremoto houve ali os prédios estavam preparados e não houve mortes ou não houve tantos prejuízos, porque eles fizeram fundamentos e uma construção apropriada para aguentar, inclusive, esses terremotos, com mais de 9 pontos na escala Richter. É uma coisa absurda. Eu acho que no Brasil nossas estruturas não aguentariam. Como eles já estão acostumados, se prepararam bem. Esse é o preparo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. E o que é interessante é que Jesus explica algo que eu queria que você levasse em consideração, tanto para uma casa quanto para outra. Tanto para um fundamento quanto para outro, ele diz a situação que vai acontecer. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa.
O fato de você construir sobre a rocha, ou você ter um fundamento em Cristo, um conhecimento de Deus, e você se aplicar a uma vida espiritual de virtudes, não significa que você está livre das intempéries, que você está livre do vento, da chuva, da força das águas. Elas vão vir. Às vezes a gente fica reclamando disso, né? Oh Deus, mas eu estava tão bem, eu estava buscando o Senhor, por que isso vai acontecer comigo, né? Ou por que é justo agora? Essas situações, elas vão continuar sobre nós. E é exatamente por isso mesmo que Deus está falando dos fundamentos. E como o fundamento é algo então que nós não vemos, ele precisa ser bem trabalhado. Nós conseguimos fazer remendos nas paredes, nós trocamos as portas, as janelas, nós trocamos os telhados, colocamos uma parede nova, tiramos uma parede velha, nós mudamos tanta coisa por cima, mas é muito raro nós mudarmos o fundamento. Muito raro mudarmos o fundamento. É algo que traria um custo muito grande, traria dificuldades muito grandes. Então, por isso Jesus está dizendo, cuidado com o fundamento. Cuidado com o que você coloca como base para construir a sua vida religiosa. Ela precisa ser um fundamento que segure a sua casa e que possa sustentar a sua casa e que mesmo não aparecendo, mesmo que ninguém consiga ver, quando todos olharem a sua casa, eles vão se admirar pela sua casa, mas eles vão procurar saber do fundamento quando vier a chuva, o vento, a força das águas e a sua casa permanecer. Eles vão perguntar, por que a minha casa caiu e a sua não? Aí eles vão perguntar, e aí você vai poder apresentar o fundamento. Mesmo que você não possa apresentar todas as vezes, e a maioria das vezes eles não se interessam, eles não querem saber por que você crê assim, por que isso é importante para você. E eles vão ver que a chuva, o vento também estão vindo sobre você, mas eles vão ver que uma hora eles vão perder a sua casa, eles vão perder o seu fundamento. Deus fala muitas vezes de apostasias, e eu creio que o Brasil também está indo para esta apostasia muito grande, porque o que tem se pregado de mentiras, de falsidades, de palavras contra o que Deus ensinou, é algo muito grande, muito aberto e descarado. Eles não se preocupam com o que está sendo dito. Então, as pessoas estão crendo, mas uma hora aquilo não vai ter mais fundamento, uma hora aquilo não vai funcionar mais. Quando vierem as intempéries, aquilo não vai se sustentar. A visão comercial tem sido muito grande e descarada, ela está assim, na frente de todos os objetivos espirituais, e as pessoas continuam sendo tomadas por esta falsa fé, e uma hora eles não vão acreditar mais. E eu pergunto se você também vai cair, se a sua casa também vai cair. Será que ela vai estar firme? Então, por isso, irmãos, quando nós estabelecemos objetivos, neste primeiro culto que temos a oportunidade de falar aos irmãos, os nossos objetivos para 2012, eles não são para movimentos exteriores, não são para deixarem as casas mais bonitas, mas são para construir um fundamento realmente profundo, seguro e capaz de sustentar uma boa construção. Quando nós falamos de propósitos como a leitura do Antigo Testamento, a leitura do novo livro do Gregory Friedzel, Salvo, Seguro e Transformado, quando falamos de criar grupos familiares, quando falamos de criar discipuladores, é porque nós queremos estabelecer um fundamento que sustente as nossas vidas, que sustente a nossa igreja. Quando colocamos esse tema igreja discipuladora, em princípio é ser igreja, não tem como fugir disso. Ser igreja, então, é estar firmado em Cristo Jesus, para que não interessa para nós o que estiver acontecendo lá fora, pode estar acontecendo um caos, nós estaremos seguros. Não vai ser fácil, porque o vento que estiver passando lá vai passar por aqui. A força das águas que vierem para destruir tudo vai vir para cima de nós também. Mas o importante é como vamos nos sustentar. Eu, por exemplo, vou dizer para os irmãos, é muito complicado quando as pessoas perguntam a minha profissão. Qual é a sua profissão?
qual que é a resposta que eu dê? Sempre a pessoa vai dar uma olhadinha, ou ela vai dar uma risadinha, ou ela vai já fazer um julgamento, né, sobre como eu estou cheio de dinheiro e sou dono de uma igreja. Sempre vai vir um julgamento assim. É impossível uma pessoa me tratar como qualquer outra pessoa. Ela não vai me imaginar como uma pessoa que tem uma profissão, e ela não vai muito menos imaginar que a minha vida é uma vida ligada ao ministério e não a uma profissão. Ela não consegue imaginar estas coisas. Então é muito difícil esse julgamento. Eu já devo ter contado para os irmãos, mas vou aproveitar para repetir que uma vez eu fui comprar pneus para o meu carro, e aí chegando numa grande loja, um grande mercado, um hipermercado, e eu vi o preço dos pneus e falei assim, acho que eu vou precisar comprar em parcelas, né? Então eu vou fazer o cartão aqui da rede e comprar em parcelas. Então eu fui lá e fiz o cadastro e preenchi o cadastro. Eu falei assim, o senhor volta daqui 15 minutos que já vem o resultado, né? Enquanto isso eu fui lá, fiquei escolhendo o pneu, pensando quantas parcelas, e fiquei fazendo contas e voltei depois de 15 minutos. E eu falei assim, e aí, tudo certo? Foi aprovado? Ela falou, não foi aprovado. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Tem algum problema, alguma restrição que de repente eu não estou sabendo? Ela falou, não tem nada. Eu falei, então por que não foi aprovado? Ela falou assim, não, são critérios, né? Eu falei, mas que critérios? Eu não entendi. Eu falei, olha, às vezes, assim, a profissão... Ela não queria dizer diretamente, mas ela foi dizendo assim, e eu entendi. E eu não posso culpar o hipermercado, não culpei o hipermercado porque não quis abrir aquele crediário para mim, mas eu culpei todos os outros que colocaram a mesma profissão e que erraram feio e que agora eles não querem abrir o crediário para mim por causa deles, de todos os outros que erraram. E em função disso, eu tenho esse pré-julgamento, esses critérios, essas dificuldades, porque eu sou visto como igual a eles, aproveitadores, pessoas que não têm virtudes, pessoas que não estão preocupadas com o fundamento, mas só com a casa bonita e apresentável. E assim é a vida espiritual que o Brasil está vivendo. Eu acho que logo isso vai passar e as pessoas vão deixar de acreditar. Mas quando você fala assim, mas acredite em Cristo, ele fala, mas eu já acreditei. Vai dizer para ele, não, você não acreditou em Cristo. Você acreditou num pastor, num bispo, num apóstolo, num padre, um Jesus, porque está cheio de Jesus no mundo hoje, né? Tem uma revista, não vou lembrar qual delas, que apresentou quantos Jesus nós temos, né? São vários, tem um aqui pertinho aqui que diz que é Jesus, tem outro lá em Brasília, e tem outros pelo mundo, né? Então nós temos todos esses. Você acreditou nisso, mas não acreditou no Jesus de verdade, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. Ela vai dizer, não, é tudo a mesma coisa. Elas vão dizer, é tudo a mesma coisa. E às vezes nós vamos nos questionar, mas será que eu também não estou sendo enganado? Será que eu também devo continuar dando meu dízimo? Será que eu também tenho que continuar indo na igreja, participando do culto? Será que eu tenho que ficar mesmo lendo o Antigo Testamento? Será que eu tenho que ler esse livro? Eu já sei o que ele quer dizer, eu já sei onde ele vai chegar. Irmãos, esse é um desafio. E confesso para os irmãos que não me surpreendi quando uma boa parte da igreja não leu os livros. E às vezes eu pergunto para o irmão, e aí, irmão, leu aquele livro? Ah, não li. Puxa, a igreja comprou, a igreja deu o livro. Calma, leia, por favor, a nossa edificação. Eu falo, não li, não me interessei por esse livro. Que bom que você tem os seus critérios, eu acho bom isso. Mas nós estamos numa luta juntos, porque o nosso fundamento é o mesmo. Ainda que sejamos casas diferentes, quando usamos analogias, numa outra analogia, Jesus diz que nós somos o seu corpo. Então nós somos um só. E quando o irmão não se preocupa com o seu fundamento, você está colocando em risco a vida de todos nós. Eu já disse isso uma outra vez, que às vezes nós olhamos para o nosso pecado como uma coisa muito particular. É o meu pecado, eu trato ele como eu quiser. Eu me arrependo quando eu quiser e peço perdão quando eu quiser, e eu peco quando eu quiser também. É importante que você pense assim, mas eu quero que você saiba que ou nós somos um corpo, ou nós não somos um corpo. Se eu machucar o dedão do meu pé, todo o meu corpo vai padecer. E se você acha então que o seu problema, o seu pecado não interfere no todo da igreja, é porque você não faz parte disso. Agora, se você faz parte, se você é membro do corpo de Cristo, o seu pecado
tem influência sobre o corpo de Cristo. O seu preparo tem influência sobre o corpo de Cristo. O seu fundamento também. Nós não fazemos uma casa onde na sala, porque vamos receber mais pessoas, nós fazemos um bom fundamento. No quarto só vai ter a minha esposa mesmo, vamos fazer em cima da terra mesmo, não tem problema, né? Não dá para a gente fazer isso. Nós temos que fazer fundamentos adequados a todas as partes da casa. Então, quando nós pensamos assim, eu queria que você avaliasse esses desafios como parte do corpo. Que você não pode dizer não para isso, que você tem que dizer sim, vamos crescer juntos, vamos firmar juntos. E quando vier a tempestade, quando vierem as dificuldades, nós vamos vencer juntos. O que divide a igreja são fundamentos diferentes. Isso de uma forma literal ou de uma forma analógica. O que divide a igreja são os fundamentos. Se nós pensarmos de uma maneira igual, se nós trabalharmos de uma maneira igual, todos nós vamos alcançar os nossos objetivos, vamos continuar nesse processo que Jesus colocou para nós. Veja que interessante que os critérios para identificar isso é Jesus que está colocando. É Ele que diz, então, que Ele vai comparar. Será comparado ou eu vou comparar? É uma coisa importante, que essa comparação não é apenas da visão de quem está de fora, mas do próprio Cristo também. É Ele que vai estabelecer esta maneira de olhar, o critério para olhar se está firme ou não. Às vezes nós pensamos que a nossa vida espiritual é como o nosso time de futebol. Nosso time de futebol, por exemplo, né, nós temos lá o Corinthians, pentacampeão, temos as nossas alegrias, né, vamos comemorar isso bastante tempo. E alguns outros times, lógico, os outros times não chegaram a ser campeão este ano no Campeonato Brasileiro. Então a gente aproveita, né, para falar do outro time, que o outro time não conseguiu, que o técnico está ruim, que não alcançou, que não chegou lá, e falamos aquele monte de coisa. Bom, tudo bem, é bonito falar assim. Aí você pergunta, então você quer ficar de time? A pessoa fala, eu não. E a pessoa vai defender o seu time, estando bom ou ruim, vencendo ou não vencendo, passando por vergonha ou não passando, ele vai defender o time dele. É uma coisa terrível para um brasileiro trocar de time. Onde já se viu isso, né? O conhecido vira-casaca, né? Uma expressão chula para explicar uma traição trocar de time. E parece que na vida espiritual nossa também temos essa dificuldade de avaliarmos segundo critérios de Cristo. Mas eu sempre fiz assim, ou eu penso assim, mas eu aprendi assim, e aí nós ficamos com aquilo, não posso trocar, não posso trair essa confiança que eu tenho. Quando na verdade, às vezes, precisamos questionar e ver os fundamentos. Este fundamento é um fundamento que o próprio Cristo vai reconhecer como um fundamento firme, uma rocha. Esse fundamento realmente é uma rocha ou é apenas areia? Que a casa está linda e maravilhosa, mas ela pode cair a qualquer momento. Então, o nosso desafio para esse ano é trabalharmos fundamentos. Ser uma igreja discipuladora. Uma igreja que não olha apenas para si, que não se olha apenas no espelho e se considera na sua beleza, nas suas qualidades, mas uma igreja que sabe que tem os seus defeitos, os seus erros, e ainda assim pode abençoar, e ainda assim pode ser usada por Deus, e ainda assim está construída sobre a rocha. E vão vir as intempéries, que algumas partes vão ser quebradas, que vamos precisar continuar arrumando, que vamos continuar trabalhando para edificarmos, mas o nosso fundamento está na rocha que é Cristo. E o que fizermos, faremos na autoridade de Cristo. O que fizermos, faremos para a glória de Cristo. E seremos igreja. E as pessoas vão olhar e vão ver, olha esta igreja. Eles vão passar na rua e vão dizer, olha esta igreja. E eles vão passar pela nossa vida e vão dizer, olha esta igreja. Eles não vão ver pessoas extraordinárias, cheias do poder de Deus, exaltando o seu próprio nome, mas vão ver pessoas que eles podem contar. Quando as intempéries vierem sobre a vida deles, eles vão perguntar assim, para quem eu vou pedir ajuda? E eles vão lembrar do seu nome, e vão pedir para que você ore, e vão dizer assim, mas é em você que eu confio para alcançar Deus, porque eu já ouvi tantas coisas, já busquei a Deus pelo rádio, pela televisão, em um monte de lugares, e minha vida ainda está vazia, eu me sinto numa areia movediça, e você vai dizer,
Eu não sou a solução, mas eu conheço a solução. Venha para a rocha. Não é assim? É isso que eu gostaria que você pensasse comigo neste primeiro dia de 2012. Vamos trabalhar estes fundamentos reconhecidos, ainda que eles não apareçam, que eles não sejam vistos. Nós não vamos trabalhar cada um por si, nós vamos trabalhar em conjunto, como uma igreja, como um corpo. Vamos aceitar os desafios, não vamos olhar com desdém as coisas, sejam simples ou sofisticadas, mas vamos aceitar e vamos estar juntos. E cada um é importante, cada função é importante, cada detalhe é importante. Por isso vamos juntos e vamos chegar até onde Deus nos permitir, juntos, como uma igreja reconhecida em primeiro lugar por Deus, em segundo lugar por nós, somos um corpo, somos uma igreja, em terceiro lugar por todos aqueles que quiserem encontrar a rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou orar com a igreja neste momento. Não se esqueça de passar ali no salão social para comermos aquele sorvetinho. Ainda temos o hino 269, fim desse dia, neste projeto que temos para os nossos cultos. Um momento tão gostoso de oração, de comunhão. E depois vamos descer juntos, nos abraçando, compartilhando, ainda falando, e desejando Feliz Ano Novo para quem não pudemos. Lembrando nas nossas orações daqueles que estão viajando, lembrando dos propósitos. Leve o seu boletim para que você lembre de todos os propósitos que temos para este ano, para que você interceda por isso, para que você se engaje nisso e para que sejamos esta igreja de Cristo. Pedi que você fique em pé. Nós vamos orar e depois você vai permanecer nesse espírito de oração, de contemplação de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, neste primeiro dia do ano, passamos na Tua presença e damos graças ao Senhor por isso. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina sobre segurança para as nossas vidas. Segurança para a nossa vida social, para a nossa vida emocional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida amorosa, mas também para a nossa vida eterna e espiritual. Que a Tua palavra esteja nas nossas vidas todos os dias desse ano. E o ser igreja seja algo que aconteça naturalmente nas nossas vidas, porque estamos buscando ao Senhor desde esse primeiro dia. Nós nos entregamos como igreja ao Senhor, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor continue nos edificando. E quando termina o dia, nós queremos ter a segurança de que estamos nos Teus braços, que estamos acalentados por Ti. Que a Tua bênção seja sobre estes irmãos. Obrigado por essas pessoas que estão conosco também. Que o Senhor os abençoe muito e que a Tua palavra preencha os seus corações. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão viajando também. Que os Teus anjos os protejam do mal, dos problemas, mas que voltem guardados por Ti, protegidos por Ti, para os desafios que temos de ser igreja, a igreja de Cristo. Que a Tua bênção seja sobre todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.